Olá, alunos do terceiro ano, aqui é o professor Nilson, espero que vocês estejam todos bem. Hoje a gente vai ver novamente o que é capital, juros, taxa de juros ou simplesmente taxa e montante, certo? Só que dessa vez a gente vai ver esses conceitos e vocês vão ver que as formas são as mesmas, mas da seguinte forma. A fórmula de juros que vocês viram na aula anterior, que eu disse que era C vezes I vezes T, vocês veem que aqui ela está reduzida, só C vezes I. Observe que está dizendo ó, juros no período da taxa. O que é juros no período da taxa? Quer dizer que é um período, ou seja, se a taxa tiver um mês, o tempo é um mês, certo? O período é um mês. Se ela tiver no bimestre, então, o período vai ser 2 meses, ou seja, exatamente um bimestre. Se a taxa tiver ao trimestre, o período será 3 meses, que é exatamente um trimestre. E aí o que acontece? Nesses casos, o T é igual a 1. Ou seja, se você tem uma taxa ao bimestre e ela rende 2 meses é um bimestre, então o tempo seria 1. Como multiplicar por 1 não altera, então ó, ele sai daqui, mas é a mesma forma. Só que como o tempo é 1, não precisa escrever, certo? Bom, então vocês veem que é a mesma fórmula de juros, só que não aparece o T, porque o tempo é 1. E o montante, que a gente chama de montante, o M, ainda é a mesma fórmula, é capital mais juro. Vale ressaltar aqui que quando você trabalha com um único período, não tem diferença entre juro simples e juro composto, ou seja, dá sempre a mesma coisa, tanto faz ser juro simples como juro composto, certo? Então, ó, vamos a um exemplo que vocês entendem melhor. Deixa eu ver esse exemplo daqui mesmo. Ele diz assim, ó, por exemplo, se o capital emprestado for 8.000 e a taxa, não é isso? Ó, e a taxa 1,5% ao mês, os juros pagos no mês serão igual a 1,5% sobre 8.000, que equivale a 0,015. Esse 0,015 é a mesma coisa que 1,5 sobre 100, que quando você divide por 100, essa vírgula ela anda duas casas. A vírgula que estava aqui, ó, veio duas casas, certo? É a mesma coisa, ó, são iguais. Sim, aí quando você faz a multiplicação desse por esse, que dá exatamente R$120, aí você tem o capital, que é os 8.000, a taxa, né, de juro, que é 1,5%, e você tem os juros gerados, que é o 120, é o juro, e é claro, o montante seria os 8.000 mais os 120, que é o que ele coloca aqui, ó, 8.000 mais os 120, 8.120 é o seu montante, que é o capital mais o juro, certo? Bom, vocês vão entender melhor com os exemplos, ó. Tem aqui um primeiro exemplo. Um capital de 12.000 foi aplicado durante 3 meses a taxa de 5% ao trimestre, ó, AT é ao trimestre. Vamos calcular os juros e o montante recebidos após 3 meses em reais após 3 meses, não é isso? Os juros, ó, como é 3 meses e aqui a taxa é ao trimestre, então o tempo é 1, então não tem diferença se calcular como juros simples ou composto, certo? A fórmula de juros simples se aplica muito bem a esses exemplos, mesmo que seja num sistema de capitalização composta, já que o período é só um período. Então, ó, os juros é capital vezes a taxa, que é 5%. Ó. Escreveu assim, mas poderia ser feito assim. Ó. Vocês sabem que eu já mostrei antes. Ó. Vocês poderiam colocar 5 sobre 100. Esse cancela com esse aqui cancela com esse, ficaria 120 vezes 5, que dá os 600 que tem aqui. E é claro, o montante é os 12.000, que é o capital, mais os 600, que é o juro. Dá 12.600. Então, o juro é 600, montante 12.600. O 2.
2 diz, uma empresa recebeu um empréstimo bancário de 60 mil por um ano, pagando um montante de 84 mil. Vamos obter a taxa anual de juros. Bom, como ele pediu emprestado 60 mil e pagou um montante de 84 mil, essa diferença é os juros que ele pagou. Ele pagou 60 mil e mais uma parte de juros, por isso que ele pagou 84 mil. Então, fazendo 84 mil menos 60 mil, que são 24 mil, ó, isso aqui é os juros. Agora, como os juros é capital vezes a taxa, aí ó, ele diz, segue QI é igual a J dividido por C. Vocês podem fazer desse jeito I, ou então podem usar a fórmula do jeito que foi ensinado mesmo, não precisa. Vocês colocam juro igual a C vezes I, aí substitui juros pelos 24 mil, o capital é os 60 mil vezes I. Esse 60 mil, quando vem passar para cá, vem dividindo. Então, vocês vão ver que vai ficar 24 mil, que é os juros, dividido por 60 mil, que é o capital, é igual a taxa, que é o que tem aqui, ó. Taxa é juros sobre capital. Aqui, ó, 24 mil, que é juros sobre capital. Mesmo usando ela dessa forma, vai dar a mesma coisa. E aí, fazendo os cálculos, né? Ele já está feito aqui, ó, vai achar 0,40, que aí se você levar a vírgula duas casas, ó, voltar ela duas casas, ela vem para cá, é 40% ao ano, já que aqui o empréstimo é em um ano, certo? 40% ao ano, ok? O terceiro, um investidor aplicou 30 mil numa caderneta de poupança e 20 mil no fundo de investimento pelo prazo de um ano. A caderneta de poupança rendeu no período 9% e o fundo 12%. Vamos calcular a taxa global de juros recebida pelo investidor. O que é a taxa global? É depois que ele recebe tudo, todos os seus ganhos, ver qual foi a taxa em cima do valor total que ele aplicou. Ele só chamamos de J1 os juros da caderneta de poupança e J2 os de fundo de investimento. Então, você sabe que o juros 1, que é da caderneta de poupança, ó, teve um capital de 30 mil e rendeu 9%, que é aqui, ó, 9 sobre 100 ou 0,09. Esse vezes esse, ó, dá 2.700. 30 mil vezes 0,09, 2.700. É o juro da caderneta de poupança. Os juros 2 ó, é o capital aplicado, que foi de 20 mil, vezes a taxa, 12%. E aí, ó, fez as contas, vocês podem usar a máquina de calcular, viu? Porque matemática financeira, os cálculos são muito trabalhosos. Então, usando a máquina não tem problema nenhum. Ó, 20 mil vezes 0,12 dá 2.400. Então, ó, os juros totais recebidos foi os 2.700 da poupança mais os 2.400 do fundo de investimentos, que dá 5.100. Esses juros totais, aí sim você joga numa fórmula geral de novo, ó, C vezes I, o tempo é 1, não é isso? Que é essa mesma aqui, ó, certo? Ó, os juros é 5.100, o capital é a soma dos capitais, como ele aplicou 30 mil e 20 mil, você quer, né, os juros globais, tem que pegar tudo, é 50 mil. Vezes a taxa. Aí os 50 mil passa dividindo, fica 5.100 sobre 50 mil, que é exatamente o que tem aqui, ó, certo? Mesmo usando ela dessa forma, vai dar a mesma coisa, ó, 5.100 sobre 50 mil. É o seu I. Que já está feito o cálculo aqui, vai dar isso aqui, ó, 0, é isso, são 102 milésimos, que eu não preciso desse último zero. Mas, levando a vírgula duas casas, para transformar na forma percentual, ó, de porcentagem, ó, são 10,2%. Esse zero não precisa. Ou é 10,20 ou 10,2 é a mesma coisa. Ok? Aí vocês viram esses exemplos. E aqui tem um quarto, entendeu? Exemplo, só que eu não vou fazê-lo porque vai se estender muito, certo?
Mas esse quarto exemplo, ó, ele é igual aos outros, certo? Ele quer a taxa global de juros, ele tem um investimento que foi dividido, chamou de JA e JB, somou os dois, acha o juro total, e aí depois que acha o juro total, acha a taxa, certo? Acha a taxa. Bom, esses exercícios, alguns deles eu vou passar para vocês, mas nós vamos resolver agora dois deles como exemplo. Esse primeiro aqui, ó, uma empresa tomou um empréstimo de 100 mil por um dia, a taxa de 0,2% ao dia. Qual o valor do montante pago? Como a gente já sabe, o montante, né, isso é capital mais juros. Como eu já sei quem é o capital, que já está aqui, ó, são 100 mil, eu só preciso calcular os juros. Ó. Juros é C vezes I vezes T, como T é 1, que vai ser uma aplicação só por um dia, então não precisa. Mesmo que eu colocasse aqui 1, não ia fazer diferença. Então, meus juros vai ser meu capital, que é 100 mil, vezes a taxa, que é 0,2%. Eu gosto de escrever assim, ao invés de levar as vírgulas, colocar assim, certo? Aí esse cancela com esse cancela com esse, aí ficou 0,2 vezes esse número aqui, que no caso é 1000. Ora, multiplicar por 1000 é só levar a vírgula 3 casas. Então, observa que daqui para cá tem uma, eu completo as outras duas. Então, o juro é R$200. Então, o meu montante, que é o que ele quer, é o meu capital, que é o 100 mil, mais os juros, 200, dá 100.200 reais. Certo? Próximo exemplo. Roberto aplicou 12 mil no fundo e recebeu, um ano depois, um montante de 17 mil. Qual a taxa anual de juros recebida? Ó, nesse aqui, ó, ele quer a taxa, ó, eu sei que ele aplicou 12 mil e um ano depois recebeu um montante de 17 mil. Então, se você pegar os 17 mil menos os 12 mil, que vai dar 5 mil, isso aqui é os juros, certo? Que passou do que ele aplicou, o dinheiro que veio a mais é os juros que ele recebeu. Bem, como eu já sei que o juro é 5 mil, jogo nessa fórmula aqui, ó. Juro é capital vezes taxa, já que o tempo é 1, não vou precisar do tempo. Então, 5 mil, que é os juros, não é isso? O capital é o que ele aplicou, são 12 mil, vezes a taxa. Aí esse 12 mil vai passar dividindo, vai ficar 5 mil sobre 12 mil, que é igual aí. Vocês podem fazer com a máquina de calcular, certo? Aqui eu vou fazer na mão mesmo, mas vocês podem fazer na máquina de calcular. Ó, esse cancela com esse cancela com esse e esse com esse. Então é 5 dividido por 12, que como ele é menor dá zero, não é isso? Aí você acrescenta o zero e vírgula aqui. Aí 50 por 12 dá 4, 4 vezes 12, 48, sobram 2, acrescenta o zero, continua dividindo. 20 dividido por 12 dá 1, 1 vezes 12 é 12, sobra 8, acrescenta um zero e continua dividindo. 80 dividido por 12 vai dar 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 1, 6 e 1, 7, 72, 6 vezes 12. E aí sobra 8 de novo, e aí vocês veem que vai dar uma dízima, vai se repetir esse 6 infinitamente. Bom, então a gente vai simplesmente só trazer a vírgula duas casas e fazer uma aproximação. Isso aqui dá 41,67% aproximando, que é fazendo aproximação, como aqui é um 6 e aqui depois ó, é maior que 5, acrescenta 1 aqui. Então essa seria a taxa, 41,67%. É claro que essa taxa tem que ser, no caso, ao ano, que ele quer a taxa anual, ao ano. Não é isso? Taxa anual, então, ao ano.
Bom, espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula e bons estudos.